Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 28 minutos. Quem nunca dormiu de mau jeito, fez um movimento errado ou ficou em uma posição ruim e acabou ficando com o famoso torcicolo, né? As dores cervicais são bastante comuns e podem atrapalhar e muito a nossa vida. Sobre isso, a gente conversa agora com o ortopedista Vitor Gropo. Então, bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Bom dia, meninas. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na TV Diversa para falar de um tema tão recorrente, tão frequente no dia a dia da população. Pois é, e por aqui a gente já, né, de vez ou outra aparece alguém na nossa redação que está sofrendo com esse problema, então o pessoal vai estar bem atento a essa conversa hoje, viu? Em grande parte, né, dos casos, a dor na coluna cervical é uma condição benigna e chamada de autolimitada, né? Ou seja, resolução espontânea, que é só esperar o tempo para a dor passar, né? É assim que acontece? Isso mesmo. A maioria dos casos é benigno, dormiu de mau jeito, fez algum exercício errado, às vezes na academia, ou está num momento de muito estresse, ou ficou trabalhando até mais tarde, fez algum plantão noturno, ou assistiu televisão até mais tarde, e aí gerou algum espasmo, uma contratura muscular, que isso vai resolver espontaneamente, sem maiores preocupações. E doutor, o que é esse tal dormir de mau jeito, que a gente fala popularmente, mas que tecnicamente, obviamente, tem uma outra análise, né? Sim, o dormir de mau jeito pode ser só uma postura errada durante o sono, às vezes o travesseiro não apoiou adequadamente o pescoço na hora que estiver dormindo, entendeu? Ou pode ser alguma coisa por trás disso que às vezes está dando aquele torcicolo, aquela expressão que a pessoa fala, dormir de mau jeito, mas está recorrente. Aí pode ser alguma coisa por trás. Pode ser alguma coisa benigna ou pode ser alguma coisa por trás, depende da intensidade que ele está tendo isso, da frequência que ele está tendo isso, entendeu? Porque a própria expressão, né, dormir de mau jeito indica algo pontual, como se naquela noite específica eu tivesse dormido de mau jeito. Sim. Mas então se ficar recorrente já pode ser um sinal. Pode ser um sinal que precisa ser investigado, precisa ser examinado e avaliado se realmente foi um dormir de mau jeito mesmo, ou se tem alguma outra coisa por trás e às vezes foi uma coincidência, que às vezes ele dormiu e acordou daquele jeito, foi uma coincidência, às vezes é outra coisa que está ocasionando isso. E essas dores recorrentes, independente de ser por dormir de mau jeito ou não, podem ser sinal de que outros problemas? Por exemplo, pode ser alguma artrose na região da coluna, né, coisas mais sérias, né, alguma infecção na região da cervical, algum tumor na região, entendeu? Pode estar ocasionando isso. Às vezes a pessoa não interliga uma coisa com a outra. Por exemplo, eu estou com a dor no pescoço, minha mão ficou um pouco dormente. Eu estou com a dor no pescoço, mas eu estou um pouco mais fraco, a perna mais fraca. Então isso aí é uma coisa que liga um sinal de alarme para a gente e tem que ser investigado, se for o caso, né? Mas na maioria das vezes é só contratura muscular mesmo, que vai melhorar aos poucos com medicação, com às vezes um calor local e resolve. E doutor Vitor, quem também está acompanhando aqui o nosso bate-papo é a Elza Crivellari, que é de Poços de Caldas, está acompanhando o nosso programa pelo YouTube e falou que sempre está acompanhando o programa, mandou um abraço a todos, então um abraço também para você, Elza. Você também que está assistindo o nosso programa, tem alguma dúvida em relação ao assunto de hoje? Aproveita que tem o nosso WhatsApp, tem também o nosso Instagram, então manda a sua pergunta que ela vai ser respondida aqui ao vivo. E seguindo o nosso bate-papo, doutor Vitor, queria saber com relação a essas dores, como a gente falou, recorrentes, e elas podem também estar indicando algum sinal de uma doença degenerativa, né? Sim. E aí, nesses casos, o que acontece? Então, normalmente, por exemplo, se a pessoa tem uma dor na cervical, no pescoço, e essa dor irradia para algum lugar, pode ter algum comprometimento de nervo, pode ter alguma hérnia de disco, alguma coisa mais séria que está ocasionando essa dor no pescoço. Espasmos musculares com frequência também é uma outra coisa que tem que ser investigado. Criança, por exemplo, a princípio não é para ter dor no pescoço. Criança com dor no pescoço, né, tendo dor no pescoço, tem que ser investigado se tem alguma coisa por trás. E o que eu falei também é a questão de fraqueza, a pessoa tem uma dor no pescoço de longa data, nunca procurou e vai perdendo o jogo das pernas, né? Ficando mais fraco, comecei a andar de muleta porque eu estou perdendo a força das pernas e tem aquela dor no pescoço. Às vezes nem tem dor no pescoço, às vezes tem muita dormência nas mãos e às vezes ele sente pouco o pescoço, também é uma coisa que tem que ser investigada também.
Agora, voltando a falar dos casos, né, mais comuns, que são os casos benignos, né? Quais que são as principais causas desses problemas, né? A posição que a pessoa fica no trabalho, por exemplo, pode também causar? Sim. Qual que é os casos mais recorrentes? Então, hoje em dia, né, na era moderna, né, muito uso de tela de celular, postura com celular, isso aí é uma causa muito frequente, pego muito. Criança fica muito deitada, às vezes, em sofá, vendo televisão, aquela postura inadequada. Então, isso aí afeta muito também no trabalho. Às vezes, a pessoa está trabalhando, olhando o computador e fica muito tempo na frente da tela do computador ali, aquela posição ali mais contraído, mais tenso, mais estressado ali. Também são posições que vão contribuindo. Então, na maioria das vezes, é postural mesmo. Questão de celular, de computador, de estresse, falta de fazer um alongamento muscular, entendeu? Então, dormir, às vezes o travesseiro, né, bem apoiado na região da cervical, tudo isso faz diferença e são esses pequenos detalhes que vão às vezes, contribuir para ter a dor no pescoço. E nesses casos benignos, doutor, como aliviar essas dores? É certo imobilizar o pescoço, por exemplo? Então, para aliviar, primeiro a gente descartou que é alguma coisa mais séria, viu que é só parte mais muscular mesmo, uma má postura e tal. A gente tem algumas opções, a medicação, fazer um anti-inflamatório, uma medicação analgésica, dependendo do caso. Se a pessoa estiver com muita dor, muito travada, a musculatura muito contraída, não é errado imobilizar, mas a gente evita ao máximo a imobilização. Então, a gente evita ao máximo a imobilização do pescoço. Existe a fisioterapia também, fisioterapia analgésica, que aí o fisioterapeuta ele tem a propriedade, né, a capacidade de definir lá, fazer algum ultrassom, um TENS, um infravermelho, aplicações de calor, de gelo na região da cervical. Então, tem bastante opções. Aí vai depender do que o paciente está sentindo, o que ocasionou isso. Mas, de um modo geral, tem medicamentos, tem a parte da fisioterapia analgésica. Imobilização é só em casos mais extremos, assim. Particularmente, eu evito ao máximo imobilizar o pescoço. Excelente. Como nós vimos, esforço prolongado, dormir em uma posição ali desconfortável ou estar em uma situação de estresse são possíveis causas das dores no pescoço. Mas você sabia que existem exercícios que ajudam a melhorar essa dor ou até mesmo a prevenir? Vamos acompanhar. Olá pessoal, meu nome é Bárbara, sou fisioterapeuta aqui na clínica Fisiotrel. Estamos aqui para poder falar sobre dores na cervical, que hoje está muito comum. As dores cervicais, prevenir para quem usa muito computador por longo tempo, alinhar sempre o monitor na altura do olhar, ver sempre a mesa de acordo com os ombros, não ficar muito alto nem muito baixo, evitar carregar peso, evitar ficar sentado no sofá por longo tempo, ficar olhando muito para baixo para um celular ou fazendo um crochê ou lendo um livro por várias horas. Prestar muita atenção na altura do travesseiro, não pode ser nem muito alto e nem muito baixo, ficar sempre alinhado ao ombro e ao pescoço. Podemos evitar também ficar muito tempo deitado no sofá. O que nós estamos tendo muita reclamação são de pessoas que estão usando muito o celular de forma errada, que é olhando muito para baixo e levando o olhar no celular, não elevando ele para poder olhar diretamente para ele, tendo um olhar ereto. Então, nós temos que prestar muita atenção nessa postura nossa. No caso de dores, normalmente as dores são musculares, por conta das posições. Podemos girar o nosso queixo até o ombro, para poder alongar bem essa região do músculo, do pescoço e do ombro. Gira para um lado e para o outro. Podemos puxar com o braço direito o nosso pescoço para o lado direito. Vamos olhar para baixo e para cima.
Vamos alongar o nosso braço para poder ter o alongamento da escápula das costas e vamos girar, fazer rotação de ombro para frente e para trás. E podemos colocar compressas quentes também na região dos ombros para poder relaxar essa musculatura. Antes de qualquer aparecimento, vamos evitar pegar muito peso, as compras muito pesadas, mochilas muito pesadas. Vamos evitar ficar por muito tempo no celular com ele muito baixo, vamos elevar um pouquinho. Se tiver no sofá fazendo alguma coisa, vamos colocar uma almofada embaixo, que ele já fica mais alto, fica mais fácil. E evitar ficar muito tempo deitado no sofá. Vamos sentar com a postura mais ereta. Vamos ajeitar esse monitor aí do computador, essa mesa. Vamos fazer melhor para poder a gente evitar essas dores mais fortes. Eu tenho uma dúvida que é desses momentos de crise, doutor. A gente falou no bloco anterior sobre o que fazer, né? Detectado que ali que é uma situação benigna e aí é avaliado o que deve ser feito e o que não fazer, o que evitar para não tornar aquele problema ali uma bola de neve. Então, a gente viu que a maioria dos problemas são benignos, de origem muscular. Então, assim, basicamente, o que não deve ser feito? Deve evitar o que está ocasionando aquilo. Isso é um ponto principal, primordial, entendeu? Então, se a pessoa dorme de mau jeito, com o pescoço não apoiando na cervical, tentar mudar o travesseiro, a posição que está dormindo. Se a pessoa fica até tarde assistindo televisão, às vezes numa posição errada, tal, tentar mudar isso. Só de fazer essa mudança de hábito já ajuda muito. O que eu também falo? Às vezes a pessoa vem no médico e tal, e a gente fala, tem que fazer alguma atividade física, algum fortalecimento, alongamento, e a pessoa já quer ir, já começar como se fosse querer recuperar todo o tempo perdido naquele momento da crise. Então, eu não recomendo também. Eu até recomendo fazer uma fisioterapia analgésica, né, igual eu tinha comentado, mas eu não recomendo o excesso de atividade naquele momento da crise, para tentar corrigir, melhorar a crise e depois seguir numa nova rotina. E evitando os extremos, né? Assim, Isso não aí. acomodar com o incômodo e Isso também aí. não tentar compensar o tempo perdido e fazer mais do que devia. Então, a próxima pergunta era justamente sobre atividade física, né? Isso da atividade física como algo que deve ser feito ou não durante uma crise, se ela pode ajudar a recuperar nas dores cervicais, como administrar isso e também, né, a questão que pode também ser aí uma dúvida, né? Quando a dor começa a melhorar, a pessoa está quase 100% e volta a fazer atividade física como fazia antes, isso pode fazer com que a dor volte? Quais que são aí os pontos de atenção com relação à atividade física? Então, a atividade física ela é muito benéfica, ela sempre ajuda, desde que não seja feita de forma errada e nos excessos. Por exemplo, na crise, qual que é o principal objetivo que a gente tem numa crise? O principal objetivo que a gente tem da crise é tirar o paciente da crise. Então, a gente não vai propor nada em excesso para ele, a gente vai propor uma fisioterapia mais analgésica, sem muito esforço muscular, até porque aquela musculatura está contraída, está enrijecida, então a gente quer evitar piorar uma situação que já está ruim. Então, passando o período de crise, aí sim, a gente tem que programar, começar uma nova atividade, controlar os hábitos, melhorar a postura, porque o paciente ele pode estar fazendo atividade física, tudo direitinho, mas se ele no serviço, o computador está numa posição inadequada, à noite o travesseiro é um travesseiro ruim, que não apoia bem o pescoço, então apesar dele estar fazendo uma parte, a outra parte está descoberta, entre aspas, né? Ele não está contribuindo de forma integral para a melhora. Então isso aí é muito importante, ele agir e pensar de uma forma completa, assim, durante todo o período, tanto do dia quanto da noite. E essas dores cervicais, elas podem, por exemplo, causar dor de cabeça? Como que essas coisas assim se relacionam? Pode sim, e às vezes isso chega mesmo para a gente. Isso tem até um nome, a cefaleia cervicogênica, ou seja, é uma dor de cabeça que o problema não está na cabeça, o problema está no pescoço. Por quê? Porque às vezes pode estar inflamado estruturas que se originam no pescoço, mas que
vão para a cabeça, algum nervo que se origina no pescoço e inerva estruturas da cabeça. Ele vai dar uma dor referida na cabeça. Para fazer uma associação, para ficar um pouco mais compreensível, por exemplo, a pessoa às vezes pode ter um infarto e no infarto não sentir dor no coração, né, no lado esquerdo aqui do peito. Às vezes ela pode ter uma dor no estômago, uma epigastralgia, por exemplo, e na verdade ela está tendo algum infarto, né? Não necessariamente uma pessoa que tem dor dor gástrica, né, uma gastrite, alguma coisa, está infartando toda vez que ela tem dor. Mas pode acontecer, seria a mesma coisa. Ele não tem nada na cabeça, tem um problema que é do pescoço, mas que está inervando estruturas lá da cabeça, aí ela refere a dor lá. Outra possibilidade é, por exemplo, o paciente quando ele tem dor, ele fica mais estressado. E o estresse geralmente aumenta a pressão. E isso daí pode gerar uma dor de cabeça pelo aumento da pressão arterial mesmo, entendeu? Então pode acontecer. A necessidade, né, do acompanhamento médico, exatamente para achar a origem do problema. Isso aí, porque às vezes a pessoa faz exame da cabeça, faz tomografia, minha pressão está tudo bem e tal, e estou com dor de cabeça, na verdade o problema não é necessariamente na cabeça, às vezes ele pode estar com algum problema no pescoço que está gerando essa dor lá na cabeça, né, referida. Eu agora uma dúvida minha aqui, pessoal, durante nossa conversa, porque a gente conversou muito sobre o travesseiro, né? O travesseiro aí é falando do jeito de dormir, né? De dormir de mau jeito, com relação à altura do travesseiro. Existe uma altura de travesseiro ideal? Isso varia de pessoa para pessoa. Como a gente saber que essa altura é boa? Até porque tem gente que prefere dormir com travesseiro alto, tem gente que prefere dormir com travesseiro baixo, aí quem gosta de travesseiro alto não consegue dormir com baixo e vice-versa, né? E aí tem essa questão também até de precisar, às vezes, se adaptar a essa nova altura de travesseiro para ser ideal. Mas existe uma altura que é ideal para a pessoa saber esse aqui é certo para mim, esse aqui não é legal? Na verdade, a questão do travesseiro é mais simples do que a gente imagina. O que é importante do travesseiro? O importante é que o travesseiro ele apoie totalmente o pescoço, que não fique nenhum espaço entre o ombro e a região da lateral aqui, se a pessoa estiver dormindo de lado. Essa região aqui do pescoço ou as costas aqui na região posterior aqui do pescoço que esteja bem apoiado pelo travesseiro. Por quê? Porque se não tiver apoiado, pelo efeito aqui da gravidade, tem uma tendência do pescoço cair. E a musculatura vai ter que estar trabalhando a noite inteira para manter o pescoço aqui erguido. Então, assim, o ideal é o pescoço estar bem apoiado no travesseiro. Pode ser um pouco mais alto, pode ser um pouco mais baixo. Isso daí não tem muito problema, assim, em termos de coluna, não. O importante mesmo é que o pescoço esteja totalmente apoiado. Inclusive, a pergunta do Leonardo de Sorocaba, em São Paulo, né, tem um pouco a ver com isso, que ele quer saber com relação à cama, ao colchão, né, que também é uma questão que muitas pessoas têm dúvida, né, até não só para o pescoço, mas para a coluna como um todo, né, se o ideal é mais duro ou mais mole, isso também influencia nessas dores, como que é? Sim, com certeza. O colchão, ele influencia muito, principalmente em lombalgias também, né, dor na coluna lombar. Mas o importante do colchão é que ele seja firme. Não recomendo um colchão mole, aquele colchão que você deita e ele quase que te abraça. Esse colchão ele é ruim, ele vamos dizer assim, ele não vai causar problema na sua coluna, mas ele predispõe mais a pessoa que já tem aquela condição ali de ter dor a ter crises de dor. Então o ideal é um colchão firme, não precisa de ser um colchão muito duro que a pessoa não consiga nem deitar, mas também não pode ser um colchão muito flácido, muito mole. O ideal é aquele colchão que você deita e ele mantém, te dá um conforto, mas ele é firme. E tem muita gente acompanhando também nosso bate-papo. A família do Dr. Vitor está mobilizada assistindo essa entrevista. A gente recebeu também mensagem da tia Paola, Juju daqui de Juiz de Fora, que falaram que estão acompanhando pelo YouTube. Além da família do Dr. Vitor, tem também o Aloilson Costa, que é lá de Betim, nosso telespectador assíduo, que está sempre mandando mensagem acompanhando. E vamos seguir de dúvida, porque eu quero saber nos casos mais graves, doutor, quais exames a gente faz para conseguir ter ali o diagnóstico e saber o que precisa ser feito a partir disso? Então, a primeira coisa é uma avaliação médica, né? Para ver se o médico ele tem a capacidade de determinar ali no exame físico mesmo se tem alguma coisa mais séria ali por trás ou não.
E de acordo com o que ele estiver suspeitando, ele vai pedir exames ali. Normalmente, né, isso aí depende da prática de cada um. Mas normalmente o primeiro exame que a gente pede costuma ser uma radiografia para avaliar a questão de artrose, as articulações da coluna, para ver se a coluna está bem alinhadinha, se ela está seguindo a curva normal, que é uma lordose cervical, se não está. Ali a gente tem uma noção de espasmo muscular, entendeu? A depender da suspeita, né? Estou suspeitando que possa ter algum pinçamento de nervo, tem uma dor irradiando e tal. A gente pode pedir uma ressonância para dar um outro tipo de detalhamento, entendeu? Então, tem vários exames, até exame de sangue, dependendo, se você estiver suspeitando de algum tipo de infecção, até exame de sangue pode ser solicitado. Então, vai depender muito do que você está pensando ali. Mas, basicamente, a princípio, uma radiografia. Talvez uma ressonância ou outros exames, a depender do que você está pensando. E como que é o tratamento também nesses casos mais graves, né? Existe um tratamento cirúrgico em alguns casos? Como que são as opções de tratamento? Isso. Então, a coluna, ela vai envelhecendo à medida que a idade vai passando, como todas as outras articulações. Então, assim, se eu pegar uma radiografia de um paciente de 50 anos, é diferente de uma radiografia de um paciente de 80 anos. Então, o de 80 anos, ele vai ter artrose, mais artrose, e não necessariamente isso é um problema. Hérnia de disco. Muitas pessoas têm hérnia de disco. Muitas das pessoas que estão nos assistindo têm hérnia de disco, só que às vezes não sente nada. E isso não necessariamente é um problema, só que tem que ser feito um tratamento para isso, para no futuro isso não ser realmente um problema. O tratamento normalmente a gente faz com atividade física, exercícios com fisioterapia, às vezes um pilates ajuda, às vezes uma hidroginástica ajuda, a mudança de hábitos, dependendo se você identificar algum momento do dia que está uma posição errada, você orienta a mudança de hábito pontual ali. Então tem várias opções de tratamento que ajudam para evitar ao máximo uma cirurgia. Doutor, e uma pergunta também, que muitas pessoas podem ter dúvida, né? Quando a gente está tendo crise, né? Aí isso pode variar da causa, pode variar, né, de ser algo mais recorrente, algo pontual. Muitas pessoas acabam recorrendo aos adesivos, né? Aqueles adesivos que são colocados no local, o famoso salompas, né? Sim. Na região ali da dor. Qual que é a recomendação nesse sentido? Eles realmente funcionam? São recomendados? Como eles atuam? Tem caso que é recomendado e casos que não? Como que é? Qual que é a atenção que o pessoal deve ter nesses casos? Normalmente, porque o salompas, ele tem um efeito, o salompas e qualquer outro adesivo ali que a gente colocar no local, ele tem um adesivo, ele tem uma ação local, tópica. Então ele vai liberar analgésicos, geralmente são feitos à base de analgésicos e anti-inflamatórios no local. Então, assim, o princípio ele não está errado. Por quê? Porque a maioria das dores na coluna cervical são de origem muscular. A musculatura está espástica, encurtada, enrijecida. E esses adesivos, eles vão promover um relaxamento da musculatura. Compressa de calor também, às vezes funciona. Agora, qual que é a ressalva aqui? A ressalva que pode ser alguma coisa além daquilo ali, da musculatura. E o salompas ou qualquer outro adesivo não vai ter o poder de resolver alguma outra coisa por trás de uma questão muscular. Então tem só que tomar esse cuidado, porque não necessariamente você está tratando a causa. Às vezes você está só aliviando aquele problema ali, e se for uma coisa muscular, resolvido. Se não for, aí tem que... Por isso que é importante, às vezes, a avaliação para determinar se é só uma musculatura que está enrijecida e mais nada. Sim, porque ele permite que a pessoa tenha ali consiga ter um alívio, consiga fazer as atividades do dia a dia, né? Porque uma compressa quente, por exemplo, você precisa pôr e ficar ali, impede que você exerça as coisas, e o adesivo tem essa praticidade, sim, né? Com certeza. Então, a pessoa que percebeu que está vivendo com o adesivo colado no pescoço, é sinal de que tem alguma coisa mais séria ali que tem que ser investigado, né? E ainda no caso das condições benignas, assim, para a gente conseguir se antecipar antes mesmo da dor chegar, quais dicas que a gente pode dar para o pessoal que está em casa, doutor Vitor? Então, as principais dicas são a questão postural mesmo, no dia a dia. Evitar o uso excessivo de celular. Na questão do trabalho, tentar manter o computador alinhado com a visão, para não ter que ficar olhando ou para o lado ou para baixo durante a atividade ali do trabalho. Tentar, na medida do possível, às vezes, hoje em dia teve muito home office, né? Então fica um pouquinho mais fácil. Tentar, na medida do possível, tentar levantar da cadeira,
fazer um alongamento, entendeu? Da coluna, para dar uma esticada na musculatura. À noite, quando chegar em casa, tentar evitar, né, vai assistir televisão, evitar posições inadequadas no sofá, entendeu? A questão do travesseiro, né, igual a gente falou durante o programa, o colchão também, que é muito importante. Procurar fazer uma atividade física, um fortalecimento, um alongamento muscular, orientado, não fazer de qualquer jeito. Não tem muito segredo, não. Basicamente são as atividades do dia a dia mesmo. Manter o olhar atento, né, para essas atividades do dia a dia. Isso aí são, eu acho que são realmente situações que infelizmente muitas pessoas vivem no dia a dia, realmente é um incômodo grande, atrapalha a gente a fazer nossas atividades básicas, né, impede a gente às vezes de fazer muitas coisas, então é bom a gente ter essas informações, tanto para saber o que fazer, quanto para evitar a dor, né, e para aliviar também nos casos de crise. Então, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, pelos esclarecimentos que foram muito bons e com certeza vai ajudar muito a gente a aliviar e evitar essas dores aí no dia a dia. Muito obrigada. Nada, que isso, eu que agradeço. Eu queria mandar um abraço especial aí pro pessoal da minha família que está assistindo, ó, minha esposa Paola, minha filha Júlia, Marina, e para todo mundo aí, todos os ouvintes que estão assistindo aí o programa. E a gente fica muito feliz também, né, Mari? Família toda do Dr. Vitor acompanhando o nosso programa, nossos telespectadores também, né, galera de Betim, Poços de Caldas. Então, continuem sempre ligadinho e mandando mensagem, que a gente adora. Isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigado.